Hi, Joel. How you doing? How are you, Rabbi Locks? Welcome to Yerushalayim. Well, we appreciate it. Rabbi Locks? Hi. Call me Gutford if you like. How can I help you? Well, we're looking for an honest response to the teachings of Jesus. And That's good. Okay. Let me explain to you. An honest response. A little story to explain it. Once upon a time, there was a king. The most special, beloved king you could ever imagine. Now, this king had many, many, many children. But for some reason, one of his children became the most famous. And much of the population called him the prince. One day, the king and the prince came to a village. And the whole village got so excited, they went out and they welcomed the prince. How do you think the king felt? The man you call Yashka, this guy, he said, here's how you pray. Our Father. You guys are focusing on a man, and you're forgetting God, the Father. well, let me ask you this. I mean, Jesus said of himself, he said, before Abraham was born, I am. Why did people pick up stones to stone him when he said that? It says in the Torah, you should know this day and take it to your heart. The Lord is God. In the heaven above and on the earth below, there's nothing else. There's nothing besides God. God is the I am. Over in Hinduism, they say that man is God. That's idolatry. God is all. So it's idolatry for a man to claim to be God. God is all. If he says that it's all God, including me, that's not idolatry. God is unlimited. God is infinite. That man is not infinite. He's limited. You believe that Jesus kept the Sabbath? He said he didn't, according to that book. Okay. And Moses said, excuse me, okay. In Moses' time, a man broke the Sabbath by gathering sticks. And they asked of God what they should do. In those days, a person would be killed for doing such a thing. Now, in that book that you have, he went and he picked plants on Sabbath, and he said, man is greater than Sabbath. Sabbath's here for man. Or so he claimed that he was the Lord of the Sabbath. Okay, so now we have the Bible that says don't pick plants on Shabbos, on Shabbat, and we have this man come along and say, it's okay. Now, am I going to accept him? Look what happened. We don't have to go by faith anymore. Every single Jew who followed that religion, that belief, his grandchildren are Luke and John. They're not Jews anymore. Your belief spells, God forbid, the destruction of my people. That I don't want. So another thing that Jesus did is they brought him a man, and they laid him before him. He was crippled, and he said to the man, your sins are forgiven. And that was called blasphemy. Why? Well, because a man can't forgive another man's sins. God has to forgive the person's sins. Okay. And so I could say your sins are forgiven. What's the proof of that? And that teaching, bottom line, I mean, at its core, you know, before Abraham was, I am, forgiving sin, greater than the temple, I and the Father are one. What he's doing is he's claiming to be God, correct? I lived in India for 2 years. And over there, they say when you become God realized, you say, I am God, I am. They say, I've seen it over there. Talk about thousands and thousands of people. He's not the only one that came up to that conclusion. Sure. And what we come up to say, we don't come up and say, I am God. When we understand the truth, we say, God is all, including me. Right. They're different. Okay. This argument's been going on for 2,000 years. I don't think I'm going to change your mind and understand. You're a pastor in the church. You have your book and your way of understanding. You're going to keep on saying it says what you want to say. Right. What I would like you to learn, you're a decent human being. Go to the Father. Go to the King. You're always focusing on, I read that you say, you're here only to serve Yashka. You're here only to serve him. Serve the Father. Serve the King. He's the one. He's the creator of all. I believe that his teachings were true, that he is God who became man and took on a body for the purpose of sacrifice, to be sacrificed as a Passover lamb for the forgiveness of my sin. The Torah tells us clearly, no man will die for another man's sins. The Father won't die for the Son's sins, and the Son won't die for the Father's sin. The Bible tells us this. Now you come along and say, this man died for somebody else's sins. That contradicts the Torah. The other thing that he said of the Scripture, of the Torah, is he said that in it,
people search for eternal life, but his claim was that the Torah and Scripture were about him personally, and that in him is eternal life. Okay, let me give you, okay. We're going to do what I told you. We'd never solve the problem by going this way, but let me give you an example, okay? We have the prophet Malachi. You call him Malachi. He's a trustworthy prophet. And he said like this, Eliyahu was going to come to usher in the age of the Messiah, and he's going to bring peace between the father and the son, the children and the father. In your book, Yeshua says, I didn't come to bring peace between the father and son, I came to bring war. Now you're asking me to believe him over the prophet. The prophet said, I come to bring peace in the family. And he specifically says, I didn't come to bring peace, I came to bring war. Now how can I believe such a man? Who am I going to do? Throw away the whole Torah, the whole Bible, our whole life? Well, what is your take on the Messiah? I mean, are you expecting a Messiah from studying your scriptures? Any minute. Please God, right now. And when he comes, the temple will come and there'll be peace in the world. But we don't have the temple. We don't have peace, so we know he hasn't come. And is that a thing with Jesus? Is that he didn't free Israel from the Roman Empire? That's a small problem. He didn't bring peace to the world. Okay. He didn't bring the temple. What if he still will? What if he'll return? Okay, you know what? I'll tell you what. I'll prove I'm the Messiah for you right now. Okay. I'll do any miracle you want. Just tell me what you want right now on the spot. Okay. Tell me. Pick one. Pick a good one. Let's see. The temple's destroyed. Raise it in 3 days. Okay. I'll do it next time when I come back. Okay. All right. Yeah. What I'm waiting for is called the revelation of God's presence. This is what we're here for, to see God himself now. Please God, the temple will come. Please God, the Messiah. Please God, all these things. I want peace in the world. But I'm only going to be here for a little while longer. I'm going to leave this world. I want to see God. I want to see God's presence. Serve the Father. Serve the King. Okay. Have a good life, Joel. Yeah. E aí quem quer que chegue para essa mentalidade e diga o que os profetas disseram que aconteceria antes da grande catástrofe, que é conseguir implementar paz e segurança. Quando todos estiverem dizendo paz, paz, segurança, segurança, paz e segurança, de repente virá repentina destruição. E essa mentalidade está preparada para o falso Messias a qualquer momento, porque veja quais são as características. Realizar paz política. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como a dá a ONU, como o mundo a dá, de uma outra natureza, existencial, mas se vier paz política, é o primeiro sinal. Se o templo for reconstruído no lugar das mesquitas El-Aqsa e Domo da Rocha lá em cima, que seriam em razão de uma vitória política esmagadora de Israel sobre os judeus, só assim se poderia erguer aquele templo lá. Quem quer que garanta esse feito, que é um feito belicoso, é um feito trágico, vai ser o Messias de Israel. Quem quer que realize essas coisas, como era nos dias de Jesus, era isso que eles queriam. Libertação contra Roma, expulsão de todos os inimigos lá de dentro, prosperidade econômica, paz em relação a não serem oprimidos pelos adversários, enquanto eles continuavam inconversos de coração. E você veja aí uma outra coisa, bastava uma única pergunta a ser feita a esse homem. Que era a pergunta das perguntas, e não aquelasinhas ali. Eu sabia antecipadamente tudo que ele ia dizer, porque é o que todo judeu diz o tempo todo quando a gente conversa com eles, especialmente lá em Israel, já é um script. E aí, basta perguntar a eles,
É isso que embasbaca. Foi essa pergunta que Jesus fez e que nenhum deles respondeu e não responde até hoje. Escuta, não se diz que o Messias é filho de Davi? Disse Jesus. Se o Messias é filho de Davi, portanto, se ele é descendente de Davi, como é que contra todo o sentido histórico de que os filhos é que reverenciam os pais, como é que Davi diz acerca daquele que seria o seu filho, da sua descendência, o Messias? Disse o Senhor ao meu Senhor, referindo-se ao Messias da sua descendência. Disse o Senhor Deus ao meu Senhor, Messias, filho da minha descendência: assenta-te à minha direita, disse o Senhor ao meu filho, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Feito e colocado no trono, à direita do trono da majestade nas alturas. A qual dos anjos disse Deus isso, e a quem Deus fez isso? Senão a alguém que fosse ele próprio Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Eu pedi ao Flávio para achar aqui no meu site, no caifab.net, um texto que também, sendo colocado para o rabino, o pastor botou textos do Novo Testamento. Eu nem tocaria no Novo Testamento com ele, eu só citaria o Velho. Ele é judeu. Eu sou o Velho. Textos do Velho Testamento há tantos, aqueles textos do anjo do Senhor, que se apresenta encarnado, que come, que bebe, que recebe adoração como Deus, que fala como Deus e diz eu, o Senhor. É um problema seríssimo para a cabeça dos judeus. O Cristo antes do Jesus histórico é o texto que o nosso amigo Flávio vai ler para nós agora. Quando Jesus disse: Abraão viu os meus dias e regozijou-se, o que imediatamente se pensa é uma visão de natureza profética completamente subjetiva dada a Abraão. Já quando Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou, se imagina apenas a afirmação da pré-existência divina de Jesus em relação a Abraão. Ficamos, todavia, em razão das amarras teológicas, sem mística e sem a simplicidade apresentada na Bíblia, impossibilitados de simplesmente aceitarmos o que sobejamente se diz nas Escrituras, ou seja, que nelas não apenas há o que a respeito de Jesus constava como profecia, mas também como manifestação do Cristo anterior ao Jesus da história, o qual, fartamente, se manifestou aos homens e que no ambiente das escrituras bíblicas do chamado Velho Testamento faz inúmeras inserções soberanas de si mesmo antes da encarnação de Deus em Jesus. Todas as vezes que aparece o anjo do Senhor, esse ente santo supra-angelical que evoca para si mesmo prerrogativas divinas e que aceita a adoração humana, se está falando do Cristo antes de Jesus. Ora, esse anjo do Senhor pervade as páginas das narrativas bíblicas sem pudor ou salvo resguardo algum. Na existência histórica de Abraão, por exemplo, ele aparece sem pedir salvo-conduto. Simplesmente chega, é visto, é adorado, é tratado como Deus e como Deus Senhor fala sem qualquer reserva. No restante da história de Israel, o mesmo acontece em diversas ocasiões, embora não seja o meu objetivo discorrer sobre tais ocasiões aqui. O que me interessa, no entanto, é esse Cristo antes de Jesus na história humana. A teologia mais crente vai bem até aí em relação ao que estou afirmando, mas impõe limites. E os tais limites são o pacto de Deus com Israel, ou seja, Cristo teria se manifestado antes de Jesus, mas apenas na história de Israel, sendo Israel, portanto, uma fronteira para Deus em Cristo antes de Jesus. Eu, todavia, como creio na liberdade absoluta de Deus e não o vejo preso nem a Israel e nem a Abraão, posto que aquele Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo que aparece do nada a Abraão e que é interpretado pelo escritor dos Salmos e da carta aos Hebreus como sendo claramente uma figura crística, não aparenta carregar umbilicalidades de nenhuma natureza com Abraão ou qualquer outro. Na realidade, o anjo do Senhor, o Cristo antes de Jesus,
sempre se manifestou aos humanos, de tal modo que nem mesmo no mundo inteiro, como diria João, caberiam as narrativas de tais acontecimentos. De fato, o amor de Deus pelo mundo não tem nenhuma fronteira em Israel. Não teve nem mesmo nos dias do Jesus histórico e, portanto, não teria no Cristo antes de Jesus. Esse mundo de humanos tem sido objeto de revelação do Cristo eterno desde sempre e nunca deixou e nem jamais deixará de ser. Jesus é a manifestação encarnada dele entre nós. É o testemunho explícito dele a ser dado a todos os homens, mas não é o limite da sua manifestação livre. Afinal, tratar-se do Cristo antes de Jesus, afinal, trata-se do Cristo antes de Jesus. Mas Jesus é o Cristo, sendo por isto Jesus Cristo, não uma emanação budista de um dos Budas, mas o único Cristo de Deus, o único Cordeiro de Deus, o mesmo que também foi imolado antes de haver história, ou como afirmam as Escrituras, antes dos tempos eternos ou antes da fundação do mundo, ou como diz Miqueias, desde os dias da eternidade. Sua única manifestação crística encarnada, todavia, com nascimento, morte e ressurreição, aconteceu em Jesus, e em Jesus somente. Porém, a sua manifestação na história é aquela que nunca faltou em nenhuma fase da história humana, bem como em nenhuma manifestação do que quer que seja a sequência de existência de qualquer mundo, criação ou dimensão cósmica ou multicósmica. Ele não é apenas o Cristo de todos os caminhos, mas também o Cristo de todos os mundos, camadas de existência ou dimensões. O que na Bíblia se chama de Ordem de Melquisedeque é apenas uma designação para determinar o Cristo eternamente Deus, livre de toda circunstância humana, racial, étnica, histórica, social ou religiosa, além de claramente colocá-lo no plano das multidimensionalidades em suas revelações graciosas, soberanas e salvadoras. Abraão viu os seus dias e regozijou-se. E pergunto, e quantos mais também não o viram ou têm visto e têm se regozijado? O Cristo a nós revelado é óbvio em todas as camadas de existência da criação, em todas as suas dimensões, provavelmente exceto para nós. Ele é o Senhor, o Salvador e o Deus de toda a criação. E é triste que a religião pretenda dele fazer um Deus seitificado, religiosizado, não apenas manifestado na história, mas preso aos acontecimentos da cronologia de 2000 anos atrás, em cuja ocasião ele se deu a conhecer na linearidade do tempo e espaço, como a revelação do mistério antes a nós oculto, mas já agora revelado de modo tão não sequencial a muitos, senão a todas as formas de criatura e criação. Esse anjo, Cristo, Deus, que se encarnou em Jesus, é o Deus de todos, mesmo antes do menino Jesus torná-lo um fenômeno de fraqueza e morte no tempo e espaço. Em Jesus, o Cristo entra na história da mortalidade e dos limites absolutos, na história da tentação, na história da morte, na história da ressurreição, na história da humilhação e da glória como vitória sobre a dor, a fraqueza, o sofrimento experiencial e o andar em carne de mortalidade. Ele, porém, nunca negou quem fosse, e disse aos que tinham em Abraão a suprema referência do seu parentesco com Deus em fé: antes que Abraão existisse, eu sou. Nele que é de fato Deus e Senhor de tudo e de todos. Amém. Amém. Gente boa de Deus, eu quero orar. Senhor Jesus, eu te peço pelo povo judeu que até hoje continua com um véu na face, com os mesmos argumentos tolos e pueris. Eu quero te pedir que tu tires o véu, como a tua palavra promete, que chegará o dia em que o véu será tirado de sobre Israel, como tu prometes também que tirarás o véu posto sobre a humanidade. Que chegue esse dia da remoção do véu e que hoje seja um dia de retirada de véu no entendimento de muita gente. E eu te peço, ó Espírito Santo, prevalece contra o nosso mau humor, contra a nossa indisposição, contra as nossas preconcepções, contra os nossos dogmas, contra os nossos aferramentos. Permite que somente a tua palavra tenha lugar em nós e que ela prevaleça sobre nós.
É o que eu te peço em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. 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 Meus amigos queridos, eu quero que vocês